Muito obrigado por escolher o podcast do Longo Prazo. Pela primeira vez, uma editora reuniu 10 especialistas que vão discutir os subtemas do livro que vai ser publicado, Longo Prazo, da Dorie Clark. Eu espero que você goste, que você aprecie, e se você se interessar mais e quiser de fato montar uma estratégia para tomar as rédeas da sua vida, clica aqui no botão abaixo ou escaneie o QR Code e tenha acesso à nossa obra. Adriana, aqui bem no comecinho do livro tem uma pesquisa muito interessante falando sobre executivos. No primeiro momento, mais de 95% dos executivos dizem que o que faz uma empresa crescer de modo concreto, né, é o pensamento estratégico, o pensamento de longo prazo. Uma outra pesquisa separada percebeu que mais de 95% dos executivos disseram que não tem tempo para o pensamento de longo prazo, só conseguem pensar no curto prazo e resolver os problemas do dia a dia. Você acha que esse é um conflito indissolúvel? Existe algum jeito de melhorar isso, de mitigar um pouco isso? Olha, é algo bem complexo. É possível, sim, né, desenvolver um pensamento estratégico de verdade, pensar a longo prazo, mas para isso, assim, pelo menos na visão que eu tenho, entendimento, tem muito a ver com a cultura também, não só a nossa cultura nacional, né, que a gente muitas vezes não aprende a pensar a longo prazo, a se planejar a longo prazo, por várias questões, né, que influenciaram esse tipo de comportamento, mas a cultura da empresa também, a cultura organizacional. Então, se a empresa, né, a instituição, ela quer que os executivos estejam mais com pensamento estratégico, pensando a longo prazo, mas ao mesmo tempo enche de demandas, de urgências e de coisas mal planejadas para executar, aí há um conflito. Há um conflito. Então eu acho que as empresas, mais do que nunca, elas estão tendo que reestruturar a sua cultura organizacional, tendo que estruturar suas metas e pensar nas pessoas, porque nós tivemos aí um período bem complicado, né, de pandemia, onde muita coisa mudou, e a gente não pode simplesmente ignorar isso e vamos seguir em frente. Eu acho que os valores também das pessoas mudaram, as pessoas tiveram tempo para refletir a respeito do seu posicionamento organizacional, o que eu quero para minha carreira, e não são mais as mesmas pessoas, né, com os mesmos objetivos, e eu acho que isso também, de uma certa forma, impactou as empresas. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto. Eu vejo dessa forma, eu acho que tem que mexer na cultura, que é algo a longo prazo, não é do dia para a noite que você vai mudar uma cultura organizacional, e também, a partir do momento que eu começo a modificar a cultura organizacional, começar também a transparecer essa nova cultura e valores para os colaboradores, para os líderes. Então eu acho que é um trabalho em conjunto, eu não acho que é só a empresa que tem que mudar ou só os líderes que tem que mudar, é um trabalho em equipe, né, uma força-tarefa, digamos assim. É bem desafiador. Muito, muito. Eu lembro de um velho adágio da cultura corporativa, que é: o trabalho se expande, tanto tempo você tem para utilizá-lo. Assim. Então, quanto mais tempo você tiver, mais o trabalho vai se expandir, você vai ocupando todo o tempo. E aí a Dorie traz uma ideia muito legal, que talvez a gente não precise de mais tempo, talvez a gente precise de mais espaço mental mesmo, para desenvolver esse pensamento de longo prazo. Você vê alguma solução por parte, então, primeiro das lideranças? Algum caminho, algo que possa ser estimulado? Tem aquela velha prática do Google também, de 20% ser liberado ali para o colaborador tocar projetos próprios. Você vê algumas saídas que possam ser, no primeiro momento, pensadas pela liderança? Eu acho que a liderança, ela tem que ter a consciência do seu papel. O que a gente até estava conversando, né, aqui nos bastidores, que muitas pessoas às vezes caem de paraquedas num cargo de liderança, o que é muito complexo, porque eu acho que é você entender o seu papel como líder. Eu acho que parte da liderança, sim, porque os líderes, eles são referências para os seus colaboradores, sem sombra de dúvida. Se o líder, ele estimula esse profissional a crescer, se ele é um bom gestor de pessoas, se ele sabe engajar, certamente o colaborador vai entender o seu papel na equipe e vai comprar essa ideia. A partir do momento que eu estou com um líder que é tóxico ou que não sabe delegar, eu, como colaboradora, não vou me sentir parte daquilo, eu vou me sentir inferior, eu vou me sentir pressionada. Então, eu acho que parte, sim, da liderança também, e eu acho que os líderes cada vez entenderem qual é o seu papel
dentro da equipe, porque o líder, ele não está lá só para mandar nas pessoas, né? Ele não é só uma figura de autoridade que você tem que me respeitar, fazer o que eu quero que você faça e acabou. Eu, como líder, eu tenho a responsabilidade de entender quem são as pessoas que compõem a minha equipe, exatamente para que eu entenda o potencial dessas pessoas, para que eu saiba delegá-las as tarefas que elas vão conseguir conquistar um resultado positivo, que elas vão conseguir ser mais produtivas. Então, eu tenho que ter esse entendimento, né, das pessoas que estão na minha equipe. Eu tenho que entender também as metas, o que está sendo cobrado, para que eu possa entender quais são as prioridades das metas que estão me sendo cobradas, para que eu possa transmitir isso para a minha equipe. Então, não é simplesmente eu achar que tudo é urgente, tudo é prioridade, tudo é para ontem. Eu tenho que entender o que eu posso fazer agora, o que é de curto prazo. Fazer agora, ver quem são as pessoas da minha equipe para poder criar estratégias e delegar para elas. Eu tenho que entender o que é de médio prazo, que a gente tem um tempinho mais para concatenar, planejar, o que é de longo prazo, que vai... Muitas vezes o longo prazo, ele só vai acontecer com base no que eu estou fazendo hoje, nos resultados de agora. Então, assim, que resultados que a gente tem que conseguir agora, para que eu possa me planejar a longo prazo, para conseguir os resultados lá na frente. Então, eu acho que sim, é um papel da liderança, mas também é uma conscientização do profissional como um todo, dos profissionais como um todo, de diferentes níveis hierárquicos. Então, mais uma vez, eu venho resgatar a questão da cultura, o quanto é importante ter essas mudanças, né? Até para que os líderes entendam cada vez mais o seu papel e para que os níveis superiores, eles entendam. Níveis superiores não, né? Níveis hierárquicos entendam também, né? O quanto é importante entender se aquela pessoa pode ser um líder, se aquela pessoa está preparada para ser um líder. Ou se ela quer também. Se ela quer, exatamente. Porque a gente tem a ideia errônea de pensar assim, eu só vou ter uma carreira bem-sucedida se eu for líder, se eu for diretora, se eu for gerente, se eu estiver num cargo hierárquico super elevado. E não necessariamente. Um sucesso profissional de sucesso é a pessoa que está no topo. Às vezes eu não quero ser líder, eu quero ficar nos bastidores, eu quero ficar na área técnica, eu não quero lidar com pessoas. Isso faz de mim uma profissional terrível, inferior? Não, eu tenho consciência daquilo que eu gosto de fazer, que eu sou boa e que eu vou entregar resultados. Isso é bem dos nossos tempos, assim, o fato de que, sei lá, muitos anos atrás, sei lá, séculos atrás, todas as pessoas tinham uma função, e era uma função bem explícita, que possivelmente você ia seguir a vida inteira. Então era o sapateiro da cidade, né, era o carpinteiro da cidade. Hoje não só a gente tem essa possibilidade de imigração, que é muito maior, né, de transição de carreira e tudo mais, como também muito mais comparação, né? O fato de que você sabe que você pode alcançar tais ou quais lugares, né? Ou pelo menos na sua cabeça você acha que pode, se eu me esforçar, se eu estudar e tudo mais, e for um bom profissional, posso galgar esses degraus. Então gera muitas vezes uma ansiedade desnecessária para as pessoas, né? Achar que pode chegar em qualquer lugar e como se houvesse uma cobrança, né? Para que todos virassem líderes. Ah, sim. Eu acho que essa cobrança é muito injusta, né? Até por diversas questões, né? Quando a gente fala de pessoas, né? E eu sou uma profissional que trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas há muitos anos, a gente não pode simplesmente falar, olha, é isso e pronto. Segue esse caminho aqui que vai dar certo. Porque são muitos elementos, né? Tanto de contextos sociais, financeiros, profissionais. Então, essa ideia de que, eu posso fazer tudo, eu posso conseguir o que eu quiser, em partes. Eu acho que é a gente entender o nosso momento profissional. Então, se a pessoa quiser ser, sei lá, uma analista para o resto da vida dela, e ela se sente feliz com isso, ela tem boas entregas, ela se sente satisfeita, eu vou falar que ela não é uma profissional de sucesso? Entende? Só porque ela não é uma líder? Então eu vejo muito também nos novos profissionais, né, nessa geração mais nova que está entrando no mercado de trabalho, há uma ansiedade muito grande, né, eu preciso conquistar meu primeiro milhão antes dos 30 anos, porque se eu não conseguir isso eu vou ser um fracassado na minha vida, né, preciso ter bens e não é bem assim. Né? Isso não vai te definir como um profissional bem-sucedido, necessariamente. Eu acho que o que define um profissional bem-sucedido é ele entender qual é a vocação. Porque uma coisa é eu ser interessada em algo, eu gostar de alguma coisa. Outra coisa é eu ter vocação para isso.
Vou até dar aquele exemplo de quem gosta de cozinhar. Nossa, eu admiro tanto essas pessoas que cozinham, eu gosto tanto de cozinhar, nossa, eu quero ter o meu restaurante. Só que, a partir do momento que eu quero ter o meu restaurante, a última coisa que eu vou fazer é cozinhar. Porque eu vou ser a líder, eu vou ter que fazer toda a gestão do restaurante, eu vou ter que lidar com pessoas, com funcionários, com fornecedores, com financeiro. E será que eu tenho vocação para a parte administrativa, de gestão? Às vezes não. Aí eu vou ter que contratar alguém, mas para que eu contrate alguém para cuidar dessa parte, eu tenho que ter renda, eu tenho que ter dinheiro para poder investir. E para eu poder ter esse dinheiro para investir, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que fazer isso sozinha durante um tempo para conseguir. Então, são vários fatores que muitas vezes as pessoas não pensam, porque a admiração por algo, por uma profissão, por uma carreira, por uma área é uma coisa, eu ter vocação para isso é outra. Eu acho que o longo prazo, nesse sentido, é eu entender. Eu gosto da área, sei lá, de restaurantes, deixa eu aprender um pouco mais sobre essa área. Ou então, sei lá, eu quero trabalhar com tecnologia, porque tá todo mundo trabalhando em tecnologia, tem um monte de coisa surgindo aí, então eu preciso estar na área de tecnologia. Eu admiro a área de tecnologia ou eu tenho vocação para a área de tecnologia? Então, para eu saber se realmente eu tenho a vocação, vamos pesquisar. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Pesquisa sobre o mercado, procura profissionais para você trocar uma ideia de como que é trabalhar na área de tecnologia. Começa a fazer alguma qualificação, algum curso, para você ver realmente se é aquilo que te interessa, se você realmente está engajado em participar das aulas, ou então se você já tem um conhecimento de tecnologia, porque você é entusiasta, faz um trabalho voluntário, procura projetos paralelos para você fazer esporadicamente, para você sentir como é que é. Porque só assim é que você vai entender se o que você sente é admiração ou se você tem realmente vocação. Então não é do dia para a noite que a gente consegue entender o nosso caminho profissional. As pessoas acham que carreira, muitas vezes, é um amontoado de cargos. Então, na época dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, era muito normal eu entrar numa empresa, ficar o resto da minha carreira nessa empresa e me aposentar. Ganhava um Rolex de ouro. Ganhava um Rolex, né? Às vezes um anel, também tem anel, empresas que dão um anel de presente. E aí, pronto, já fiz a minha carreira de sucesso, né? A carreira bem-sucedida era vista dessa forma. E a gente tem que entender contextos. Eu sempre gosto de trazer contexto histórico, porque isso nos dá um direcionamento muito racional e prático para a gente entender sobre carreira. Então, vamos lá. Há 30, 40 anos atrás, o fato de eu ter um diploma superior era um mega privilégio, porque nem todo mundo tinha acesso, não eram tantas profissões como tinha hoje, o acesso à faculdade era bem mais restrito. Então, realmente, eu ter um diploma universitário já me garantia um emprego. Então, o plano era conseguir um emprego numa empresa famosa, uma empresa bem-sucedida e ficar o resto da minha vida lá. Só que assim, as coisas vão mudando. Hoje, quantas profissões novas não surgiram desde o começo dos anos 2000 até agora? Quantas deixaram de existir? A universidade o acesso ficou mais democrático. E mesmo assim, quando você vai ver os cursos universitários de nível superior, são uma imensidão de cursos superiores, de pós-graduação, de MBA, de curso de extensão. As demandas de mercado aumentaram muito, o público, os consumidores também mudaram. Hoje tem internet, então o consumidor, muitas vezes, ele já sabe muito mais quando vai comprar um produto do que anteriormente. Tem as redes sociais. Então, se eu tenho problema com uma empresa, eu vou lá reclamar dessa empresa. Ao mesmo tempo que, se eu gostar dessa empresa, eu vou lá enaltecer essa empresa. Então, não é tão simples escolher uma carreira hoje em dia. E a gente tem que entender que a carreira não é você escolher uma profissão e ficar nela o resto da vida. Nós temos os marcos da carreira, porque carreira é os cargos que você exerce? Também, mas é as experiências que você adquire ao longo do caminho, as competências que você desenvolve, os relacionamentos que você constrói, o legado que você deixa em cada empresa que você está trabalhando. Então, tudo isso compõe a nossa carreira profissional. E não necessariamente eu tenho que fazer isso em uma única profissão. Significa que eu tenho que pular de galho em galho? Não.
é o que eu chamo de denominador comum. Então, vamos supor que eu estou num momento que eu estou insatisfeita, quero mudar de carreira, não aguento mais o que eu faço. Então, chegou um período que, eu estou querendo dar um passo além na minha carreira. Então, eu tenho que saber me preparar para isso. Mas é o dilema de muitos profissionais que chegam para mim: Adriana, eu vou jogar fora a minha carreira, estou há 20 anos na mesma profissão, vou jogar tudo fora. Primeiro, você não vai jogar nada fora. Segundo, você não tem que começar do zero. Isso é fato. Então eu tenho que entender tudo que eu construí até hoje, quais foram os principais legados, os principais resultados e realizações que eu pude entregar. A partir daqui, qual é o denominador comum que eu posso fazer o link, qual a nova profissão que eu quero seguir? Então, sei lá, eu sou hoje administradora e quero ir para a área de marketing. O que eu já fiz até agora que é um denominador comum com a área de marketing? Competências internas também, né? Exato. Soft skill que eu desenvolvi. Isso, né? Exatamente. O que já me conecta com essa área? Eu realmente vou precisar fazer uma nova graduação? Ou de repente eu faço uma pós, um MBA, ou faço alguma outra qualificação? Tenho pessoas na minha rede de contato que trabalham na área de marketing? Antes de eu pedir emprego para elas, vamos trocar uma ideia para eu entender como é que é a rotina, como que é o seu trabalho, me fala o seu dia a dia, o que você mais gosta dessa área, o que você não gosta, né? Já vai conhecendo, vai fazendo também outros contatos, né? O próprio LinkedIn hoje é excelente para você conhecer pessoas novas, então é todo um processo para você fazer essas mudanças na sua carreira. Às vezes você está insatisfeito com a empresa e não com a sua profissão. Ou com o chefe. Exatamente, com o chefe. Às vezes o chefe é tóxico, não é legal. Então, de repente, você mudando de cenário já dá um respiro, você já se sente motivado novamente. Então, assim, como você pode perceber, vários fatores que a gente não pode ignorar. Então, eu, no meu papel de orientadora de carreira, o meu principal objetivo é esse. É ajudar aquele profissional a entender esses marcos, a entender essas etapas, entender os seus valores, né? Eu acho que isso também é muito importante para ter uma visão de mercado mais ampla e não aquela versão de mercado engessadona. Então, é engraçado que justamente os mais jovens parecem ter essa tensão, né? A tensão de saber que você pode se realocar, você pode se reinventar, você pode... Racionalmente você sabe, mas o instinto, acho que tem muita coisa impregnada dos velhos tempos, né? Com certeza. E até a origem, né, da palavra carreira é latim carrara, que é caminho estreito. É como se você tivesse só uma possibilidade. Se você desviar um pouquinho, você já não serve mais para nada. E hoje a gente vê exatamente o oposto. A gente trabalha muito mais tempo, né? Sim. A gente vai ter que conviver com gerações, inclusive, muito diferentes dentro do ambiente corporativo. E é fácil de imaginar que talvez a gente trabalhe até os 75, talvez 80 anos, né? E quer dizer que aquela decisão que você tomou ali aos 17, saindo da escola, vai determinar absolutamente tudo que você vai fazer na vida? Sim. É cruel, inclusive. É cruel, eu acho. Nossa, eu acho que é muito cruel e injusto você pressionar um jovem de 17 anos para escolher uma profissão que, teoricamente, vai ser para o resto da sua vida. Porque se você não cumprir com a sua meta profissional de seguir essa profissão, você já vai ser um fracassado. Eu vou ser bem honesta com você e com vocês que estão assistindo. Eu não conseguia saber o que eu queria profissionalmente aos 17. Porque eu queria muitas coisas. E eu falei, meu Deus, que horror de profissional que eu vou ser, porque eu quero experimentar um monte de coisa, eu quero viver um monte de coisa, e será que eu tenho futuro? Nossa, meu Deus, eu via meus colegas, às vezes, escolhendo profissões, ou porque tinha aquela máxima, que ainda hoje tem, né? Vou ver aqui no guia do estudante, qual que é a profissão que dá mais dinheiro, que contrata mais, eu vou escolher ela. E nem pensa se é realmente isso que eu quero, se eu tenho vocação, interesse, ou então, eu vou escolher tal profissão porque meu pai, minha mãe, minha tia, minha prima, todos eles têm essa profissão, então, vai ficar mais fácil para mim, então vou seguir, ou porque a família pressiona, né? Não, você vai primeiro tirar o diploma, sei lá, de medicina, e depois que você tirar o diploma de medicina, aí você pode fazer o que você quiser da sua vida. Nossa, imagina, passar 6 anos de sofrimento profundo. Sim, eu conheço muitas histórias que seguiram nesse ponto, né, das pessoas realmente terem tirado o diploma e depois fala, Adriana, e agora? O que eu faço? E então é muito cruel realmente isso, né, porque a carreira não é só dinheiro.
né? Porque dinheiro faz parte, não vamos ser hipócritas, é bom, todo mundo gosta, mas além do dinheiro, o que sobra? O que mais sobra, né? O que mais tem adiante? Então, como a gente tem essa previsão de trabalhar até mais tarde, e também de viver mais a longo prazo, né? A expectativa de vida aumentou também, tem esses fatores. Poxa, como é que eu posso fazer dessa jornada uma jornada interessante, uma jornada criativa? O que eu posso trazer de legado? Porque tem essa questão da contribuição também, né? O que eu posso criar, ajudar? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher uma profissão. E para os jovens, né, que estão aí no momento de escolha de carreira, entender que tudo bem você escolher algo agora que mais para frente, de repente, você não se identifica, mas aproveita a jornada, que isso seja um ponto de partida para você, né? Porque tem essa questão também, que eu já vivi isso, já tive esse tipo de postura, né? De você não gostar de uma coisa e você já querer se livrar disso. Ai, não aguento mais, quero me livrar dessa profissão, já quero começar uma nova. Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque quem idealiza muito não realiza nada. Então, eu tô idealizando uma profissão perfeita porque eu tô sofrendo nessa atual. Por isso que a gente tem que trazer o pensamento crítico, o pensamento estratégico, desenvolver isso cada vez mais. Eu sempre bato muito nessa tecla da importância do pensamento crítico e estratégico, para que você traga para o racional, saia um pouco da emoção e veja qual que é a realidade mesmo. Se realmente é tudo isso que você está idealizando. Porque senão você vai ir de frustração, atrás de frustração, atrás de frustração, e aí você vai chegar no ponto que você vai falar, meu Deus, eu sou uma inútil, não sirvo para nada. E é uma mentira. Foram decisões erradas que você tomou ao longo do seu caminho, mas a boa notícia é que você pode reverter isso. Né? Isso é muito importante. E você falando tudo isso, eu penso inclusive na sua orientação profissional das pessoas. Você tem que, claro, temperar as coisas com essa prudência, muitas vezes, do curto prazo, Sim. que não é vou jogar tudo pro alto e vou, não, de forma alguma. Vou fazer só o que me der vontade, mas com essa visão de longo prazo. Como é que a gente faz para articular melhor, né, esses dois momentos? Então, o primeiro momento, assim, pensando em carreira, né, em mudança de carreira, ou mesmo tomada de decisões gerais, eu acho que primeiro a gente tem que entender o que foi construído até agora. Mapear o cenário, entender o que foi que você fez, que deu certo, o que não deu certo, o que mais te agradava, o que mais te agradou ao longo desse processo, seja trabalho, ou mesmo da sua empresa, é entender, porque a gente sempre pensa no ruim, naquilo que foi horrível, é mais fácil pra gente, ser humano, seres humanos são assim, mas é entender também, tá, então nessa jornada que eu tive até agora, foi tudo ruim? Vamos entender, quais eram as minhas atividades e responsabilidades, dentro dessas atividades e responsabilidades, em cada empresa, em cada cargo que eu passei, o que mais me agradava, o que eu mais me identificava, tanto em termos profissionais, mas também em termos pessoais, que a gente às vezes ignora. Né? E não, gente, a vida é uma só, tem o profissional e o pessoal, então teve coisas que me agradaram profissionalmente e também tiveram coisas que me agradaram pessoalmente, a maneira como eu me sentia, a maneira como eu me relacionava, tudo isso tem que ser levado em consideração. E também depois separar o joio do trigo mesmo, então o que foi legal, o que me agradava e o que não me agradava, o que realmente eu não me identificava de jeito nenhum, porque daí você tem um bom paralelo para entender, porque a partir do momento que eu consigo enxergar isso em todos os trabalhos que eu tive e também no que eu aprendi, que conhecimentos que eu consegui adquirir, que me trouxeram até aqui hoje, que foram super válidos, super importantes. A partir do momento que eu coloco isso de uma forma racional, estruturada, bem mapeada, eu já começo a ter pistas do que eu gosto de fazer, do que eu sou muito boa, naquilo que nas realizações que eu entreguei, quais foram as competências que eu desenvolvi, ao mesmo tempo que eu vou entender o que não tem nada a ver comigo. O que realmente, olha, isso aqui eu não quero mais, mas isso aqui foi muito legal. Então, você tendo essas informações, começa a olhar o mercado com essa visão aqui, do que tem tudo a ver comigo, que está alinhado aos meus valores, que tem a ver com os meus potenciais profissionais de entrega, de qualidade. Então, aí eu vou ver o mercado. Então, quais são as empresas que estão alinhadas aos meus valores, a isso que eu acho importante, que são inegociáveis para mim. Dos cargos, né, das áreas que eu quero trabalhar. Quais são os cargos, como que é a rotina, o que é exigido, para eu também entender se
se está alinhada com esse próximo passo que eu quero dar. E sempre tendo em mente que não vai ser perfeito. Sempre vai ter alguma coisinha ali que não vai ser legal. Como que eu vou lidar com isso? Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento também, porque a gente sempre pensa só em ganhar. Mas e o que você vai perder? Vai ter que abrir mão? Que vai dar errado? Eu tive essas atitudes até agora. Como é que eu posso ter outras atitudes? Como é que eu já posso prever isso para não cair em frustração e eu achar que eu tenho que mudar de área ou de carreira de novo? Porque quem pula de galho em galho não tem essa noção. É aquela pessoa que quer recompensas imediatas. Meu Deus, eu tô sofrendo aqui, eu preciso parar de sofrer, eu já vou para uma outra área. Tô sofrendo aqui de novo. Ai, meu Deus, tem que ir para outra área. Né? Também já passei por uma fase assim, acho que todo mundo, né? Tô falando isso com muita propriedade. E a partir do momento que eu entendi que, eu tenho que entender o que se conecta com o meu objetivo profissional, com o meu perfil profissional, que é o denominador comum. Então, eu acho que é muito importante fazer esse mapeamento para você entender. No meu caso, né, dando meu exemplo pessoal, o meu denominador comum é trabalhar com pessoas. Esse é o meu objetivo, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu sou boa, que eu tenho entregas positivas, que agrego. Então, dentro desse contexto, eu posso ser orientadora de carreira, posso trabalhar com treinamento, posso trabalhar como youtuber, como produtora de conteúdo, palestrante. Então, assim, as possibilidades, elas são grandes e nenhuma delas foge do meu denominador comum. Então, mas para que a gente saiba disso, nós temos que fazer um planejamento de longo prazo, de parar e analisar esses fatores com muito cuidado, com muita atenção, exatamente para que você fortaleça seu pensamento crítico, estratégico, para que você identifique as oportunidades, né? De eu estar lendo lá uma vaga, de eu ir numa entrevista de emprego ou numa reunião de negócios, eu entender se aquilo que a pessoa está falando para mim, a postura dela ao longo da reunião, da entrevista, o que ela oferece é realmente algo muito melhor do que eu tenho hoje. De eu entender qual vai ser o meu espaço, o meu papel naquele novo contexto. E isso ajuda a gente a fazer melhores escolhas. Não, muito bom, muito bom. Logo no começo da sua fala, né, você diz essa importância da autoanálise, do autoconhecimento, né? Isso é fundamental. Eu lembrei de uma frase do escritor Terry Pratchett, que falava, se você não sabe de onde você vem, você não sabe de onde você está. E se você não sabe onde você está, você não sabe para onde você vai. Né? Então, para você poder montar esse plano, né, de modo racional, consciente, etc., você precisa ter um conhecimento da sua própria história, daquilo que você fez, né, do que você desenvolveu. E essa parte também do que você desenvolveu, acho que é muito importante. Uns meses atrás eu conversava com o Ricardo Basalha numa entrevista também que eu fiz para um documentário. Ele falava que as pessoas normalmente são admitidas por conta daquilo que elas conquistaram de hard skills, né, mas são demitidas por causa de soft skills, né? Sim. E acho que aí eu queria saber se você concorda comigo, é algo que eu tenho, sobre o qual eu tenho pensado, que a hard skill, ela é mais óbvia e ela é mais de curto prazo do que a soft skill. A soft skill você tem que desenvolver numa pedagogia que às vezes demora muito, muito tempo, né, para você de fato virar uma pessoa que trabalha de melhor em grupo, ou que é uma pessoa mais paciente, ou o que é que seja. Você acha que faz sentido isso? Faz bastante sentido, sim, porque inclusive as empresas hoje, eu vejo, analisando os processos seletivos, né, a mudança que teve de 5 anos para cá, o peso das soft skills hoje é muito maior do que o das hard skills. Por isso que muitas vezes, quando você vai fazer vai colocar lá o seu currículo, o seu cadastro e uma vaga, não é só as suas informações, mas também tem alguns testes, que as empresas já estão fazendo isso para entender essa questão do fit cultural, que não é só das soft skills, mas também se os valores e objetivos estão alinhados. Porque as soft skills, elas são muito mais desafiadoras de serem conquistadas, sem sombra de dúvidas, porque não é só na área profissional que você vai desenvolver soft skills, as soft skills você vai desenvolver ao longo da sua vida. Tem a ver com suas emoções, com o seu comportamento, com os relacionamentos que você tem, as vivências, o seu contexto social e de vida. É através disso que você vai desenvolvendo essas competências comportamentais, que são as soft skills. Então é muito mais desafiador. E as hard skills, elas têm uma metodologia.
É um curso, é uma graduação, é uma certificação. Então, tem uma estrutura muito clara para você aprender algo técnico. Uma prova no final. Exato, que tem uma prova no final, exatamente, um trabalho para você entregar. Então, não desmerecendo, as duas são muito importantes. Mas, por exemplo, olhando como uma empresa, para mim é muito mais fácil eu pagar um curso de inglês para um colaborador daqui 1 ano já tá com inglês bacana, do que eu ensinar ele a ter empatia, do que eu ensinar ele a trabalhar em equipe, né? Então, é muito mais difícil, porque isso depende da pessoa também, depende do contexto que ela tá inserida, enfim, do entendimento que ela tem de si mesma, de suas emoções. Então, realmente, é muito mais desafiador. E aí a gente volta pro comecinho do nosso papo, a ideia de que o executivo muitas vezes ele tem que ficar preso a uma meta de curto prazo, que ele tem que bater ali o trimestre lucrativo, e aí às vezes ele não tem essa possibilidade de desenvolver, né, e aí você tem um vídeo muito bom, inclusive, sobre isso, sobre quanto que a empresa é responsável pelo desenvolvimento da carreira de alguém, né? Eu até queria que você falasse sobre isso, as porcentagens que você defende ali, acho que é muito interessante. Porque a gente tem a ideia, né, que a partir do momento que eu estou numa empresa, ela é responsável pelo meu crescimento, pelo meu plano de carreira. Sim e não. Né, porque eu já trabalhei nos bastidores, né, dessa questão de planejar e executar um plano de carreira dentro de empresas. É um processo muito complexo, com muitos conflitos, então não é algo tão simples, e por isso que muitas empresas não têm isso muito bem definido, né, olhando num contexto bem geralzão, assim, né. Então, quando eu fiz esse vídeo de que a empresa não é 100% responsável, né, até como uma maneira provocativa, mas provocativa para o bem, para estimular o pensamento crítico, porque nos meus vídeos eu penso muito nisso, né, quando eu vou escrever o roteiro eu falo, tá, eu vou dar a informação, mas ao mesmo tempo vamos dar uma provocadinha aqui, exatamente para estimular o pensamento crítico das pessoas, se elas concordam, se elas não concordam, por quê, para gerar realmente esse incômodo, mas um incômodo do crescimento, né, para, poxa, isso aqui que ela falou me incomodou, por que me incomodou? Então toda vez que eu vou fazer um roteiro, um conteúdo, eu sempre penso nisso, porque é assim que a gente trabalha o autoconhecimento, é assim que a gente coloca em prática. E eu vejo que muitas pessoas, muita reclamação que eu ouço diariamente é que a empresa não valoriza, que a empresa não dá oportunidade. Realmente, tem empresas que não estão nem um pouco preparadas para isso. Não tem isso no seu escopo, no seu planejamento. Então, se eu quero crescer profissionalmente, primeiro, eu tenho que ter essa clareza de que nem toda empresa que eu vou trabalhar vai ter isso estruturado. E nem todo líder vai me dar esse feedback, vai me valorizar. Porque ele não quer, porque ele é mau? Às vezes sim, mas às vezes porque ele está com tanta demanda que o que ele quer de você é que você faça aquilo para a gente poder entregar a meta e fechar o mês e, sabe, seguir em frente. Então, eu falo no vídeo que 20% é responsabilidade da empresa e 80% é sua responsabilidade. Então, o que a empresa pode oferecer para você no quesito de desenvolvimento profissional, né, de qualificação, reciclagem, treinamentos, feedback, né, tem empresas que têm essa questão do feedback 360, que de 6 em 6 meses você senta com o seu líder, vocês fazem planejamento, fazem um acompanhamento, né, que são ações do RH, e estrategicamente junto à área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, tem essas ações, né? On the job, também treinamentos on the job, que você tem a oportunidade de trabalhar em outras áreas, ou trabalhar em sinergia com outras demandas que não necessariamente são as suas. Então, são maneiras de você aprender na prática, são oportunidades que a empresa pode investir para que você se desenvolva. Tem empresas que têm, dentre os seus benefícios, 50% de desconto em uma graduação, ou banca para você uma pós. Então, é isso que a empresa pode fazer por você. Mas isso é o suficiente? Aí é que está a pergunta. Então, é muito importante você ter a clareza profissional de onde você quer chegar, do que você quer evoluir, de como que você quer incrementar seus resultados. Então, aí é uma autoanálise mesmo, tá? Então, isso aqui a empresa vai me oferecer, mas, poxa, eu acho que o que eu quero realmente, eu tenho que correr atrás. Então, é uma graduação que eu tenho que fazer? É uma pós? Ou então, de repente, eu ter meus projetos paralelos para poder, né,
vivenciar outras formas de fazer o trabalho, de conhecer novas pessoas, porque não tem problema nenhum as pessoas terem projetos paralelos ao seu trabalho, né? Às vezes as pessoas ficam, ai meu Deus, e se a empresa descobrir? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A partir do momento que você está no seu trabalho, você cumpre o horário do seu trabalho, mas no seu tempo livre, você pode investir em outras coisas, às vezes até em hobbies, que possam ser interessantes para você desenvolver outras capacidades, fortalecer sua criatividade. Eu acho que esse é um ponto interessante também, sabe, Rodrigo? Porque as pessoas acham que a qualificação tem que ser só na sua área profissional. Então, se eu sou, sei lá, um engenheiro, só vou ver coisas de engenharia. Mas é interessante ver coisas de gestão, de liderança, de criatividade, atividades lúdicas. São incríveis, sabe? Eu até recomendo para as pessoas, tem muitos cursos, sei lá, faz um curso de canto, música, teatro. Ah, mas eu não quero ser artista, mas quem disse que você vai ser artista, sabe? É você desenvolver outras competências que no seu dia a dia, na sua empresa, você não vai. Então é ter a mente aberta. Eu acho que a carreira, ela tá ficando cada vez mais diversa. E a diversidade de carreira que eu me refiro é exatamente isso, eu não ficar presa e engessada só naquilo que eu faço, mas entender como outras áreas, outras atividades fora do meu escopo podem ser muito interessantes para eu criar diferenciais, para eu poder ter uma visão diferenciada do meu trabalho, da minha capacidade, como que eu posso contribuir. E outra coisa também, né, a partir do momento que você vai trabalhando esse autoconhecimento profissional e abrindo a sua mente, é interessante você também saber que é importante comunicar esses resultados, porque se você for esperar o seu líder, sua equipe, te falar, nossa, que trabalho legal, parabéns, e te reconhecer, às vezes isso não vai acontecer de uma maneira espontânea. Mas de você também saber vender o seu trabalho, isso é muito importante, né? E vender o trabalho não de uma maneira, olha como eu sou boa, como eu sou maravilhosa, que as pessoas têm medo, né? Mas e se eu sou arrogante? Não, gente, a partir do momento que você trabalha com fatos concretos, isso não é uma arrogância, é um fato. Então é importante também você ter essa postura, você ter essa iniciativa. Então, o que eu falo nesse vídeo é exatamente nesse contexto. A gente não pode ficar preso só ao que a empresa oferece. Eu também tenho meus interesses pessoais, então como que eu posso ampliar isso? Porque daí eu vou estar ganhando dos dois lados, tanto da parte profissional como da parte pessoal. Claro. E a pessoa que está ouvindo a gente, que já assistiu seus vídeos, compreendeu essa ideia, por exemplo, que vai depender muito mais de mim do que da empresa. A empresa vai ser mais um estímulo, né, do que alguém que vai fazer por você. Entender a importância, então, de se autoanalisar, de refletir, para poder confeccionar esse plano de carreira. E muitas vezes as pessoas nunca fizeram isso, nunca nem e ninguém nos ensina, né? Ninguém nos ensina, né? As pessoas vão andando só de um canto para o outro, com uma ideia vaga na cabeça do que gostaria de ser, qualquer coisa do tipo, mas sem esse plano concreto. E a gente está até no momento do ano, começo do ano, as pessoas estão animadas para estabelecer metas e montar esse tipo de plano. O que as pessoas concretamente têm que fazer? Elas têm que procurar um profissional como você, elas podem fazer algo conjunto, um estudo próprio e um apoio profissional. Como é que as pessoas estabelecem de fato metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo? Depende muito do objetivo da pessoa. Obviamente que contratar um profissional é algo muito estratégico, porque muitas vezes a gente está tão imerso na nossa realidade que a gente não consegue ver saída, a gente não consegue olhar de fora. Então, contratando um profissional de orientação, de carreira, ele vai ter a chance de ver de fora, né? Ele vai ter uma pessoa neutra, né? Que não está lá para julgá-lo de forma alguma. Eu tô aqui para te ouvir e entender na sua realidade e te mostrar o que eu tô vendo de fora, para que a gente possa, a partir daí, trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, né? Eu costumo dizer para meus clientes, nós somos um time, trabalho em equipe, eu não tô aqui para te julgar, e sim para a gente trabalhar juntos, de uma maneira bem racional, bem prática. Então, pode ajudar para pessoas que estão muito perdidas, que nem conseguem, tem pessoas que nem conseguem formular metas. Sabe, de sentar para fazer uma meta, poxa, quero mudar a minha vida, essa é a minha meta, tá, mas mudar a vida é uma coisa muito ampla, né? Em que aspecto você quer mudar a sua vida? Então, para pessoas que estão muito perdidas, eu acho que a orientação profissional é essencial, né? Exatamente para que ela não caia em situações piores, que ela não faça escolhas piores do que ela já está vivenciando. Mas a partir do momento que a pessoa já tem uma clareza de metas,
tem sim a possibilidade dela entender o que é de curto, de médio e de longo prazo, né? Tem algumas ferramentas, a mais famosa delas é o SMART, que é muito legal, eu acho bem interessante, que é você exatamente fatiar essa meta, de você detalhar essa meta. Então, sei lá, eu tô com 3 metas para esse ano, vamos supor que a pessoa fez uma listinha de metas. Só fazer a listinha de metas não vai garantir que elas vão ser concretizadas. A gente tem que entender dessa lista de metas que eu fiz, o que eu posso fazer agora, o que é possível, que eu já estou vivenciando, já tenho os recursos e que é super possível daqui 6 meses eu conseguir realizar. Então podemos considerar essa meta de curto prazo. O que é uma meta que, poxa, essa meta aqui, eu até tenho recursos, mas eu ainda preciso, sei lá, ter um investimento melhor, guardar um dinheiro, ou de repente fazer um curso. Assim, de imediato não vai dar para eu fazer. De repente eu vou conseguir fazer isso em 1 ano. Então a gente pode considerar que isso é uma meta de médio prazo. E vamos supor que eu realmente quero mudar radicalmente de carreira, ou sei lá, comprar uma casa, ou sei lá, morar fora do Brasil. Metas assim muito grandes, que eu quero muito que aconteça, mas agora, nesse momento, eu não vou conseguir. Daqui 1 ano eu vou conseguir? Daqui 1 ano não vai rolar. Então, sei lá, nos próximos 2 anos, eu vou começar esse ano para cumprir a meta daqui 2 anos. Então, consideramos isso uma meta de longo prazo. Então, eu acho que é essa análise que a pessoa tem que fazer. O que eu já tenho de recursos, de conhecimento, de oportunidades, né? O meu contexto hoje de vida permite que eu cumpra essa meta? E ser bem racional, e não no sentido de desistir, nem de ficar desmotivado, mas muito pelo contrário. Eu acho que a partir do momento que você entende o que você pode realizar agora, o que vai demorar um pouquinho mais, o que é realmente de longo prazo, já me dá um direcionamento, já me abre caminhos. Opa, é possível. Porque eu vejo que, principalmente os mais jovens, né, se a gente não consegue realizar no momento que a gente quer, então não vale a pena. Né? É muito difícil, desisto. Opa, temos um problema aí, alerta. Porque a partir do momento que eu penso nisso para uma meta pessoal, eu vou pensar nisso para todos os tipos de metas que eu tiver na minha vida. Né? No primeiro obstáculo, é muito difícil, não vou cumprir. É entender que ao longo dessa jornada vão ter obstáculos, vão ter desafios, você vai mudar de ideia. Tudo bem, desde que você planeje cada passo. Isso é muito importante. Né? Então, a dica que eu daria é isso. A dica para as metas seriam essas. Até porque o problema da meta de longo prazo é que muitas vezes você não vê resultado nenhum, né, no curto prazo. Sim. Né? E você acha que a pessoa tem que muitas vezes confiar no processo ali quase que cegamente, porque as coisas que merecem, muitas vezes demoram mesmo para acontecer, né? Sim, o que você falou é perfeito, né? Quando a gente tem uma meta de longo prazo, sei lá, nos primeiros 6 meses você não vai ver muita coisa acontecendo. Eu acho que para você manter a sua motivação é entender qual que é o que te move, né? Na Meta Smart tem um que a letra R é a relevância. Por que você quer atingir essa meta? Eu acho que isso tem que estar muito claro para você. Vamos supor que eu falo, eu quero, sei lá, ser gerente daqui 3 anos, pegando uma meta profissional. Tá, mas por que você quer ser gerente? Por que essa meta é importante para você? Porque eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rica. Muitas vezes as pessoas vão por esse caminho. Tá, mas tirando a parte do dinheiro, tirando a parte material da realização dessa meta, o que te move? Qual é o motivo que faz com que você queira muito atingir essa meta? Então, eu acho que entender a relevância da meta que você quer conquistar é fundamental, exatamente para que nesses momentos de desânimo você lembre por que você está fazendo isso. Entende? Lembra o porquê que você decidiu em cumprir essa meta. Qual que é a relevância, o que essa meta vai mudar a sua vida, o que vai trazer de bom, o que vai transformar você e as pessoas ao seu redor. Então, eu acho que o entendimento do porquê que você quer a meta é fundamental, porque muitas vezes as pessoas põem metas porque ela vê alguém na internet falando que é legal, porque, sei lá, o pai ou a mãe falou que é importante, ou porque o cônjuge falou, vamos fazer isso que vamos ser muito felizes juntos. E às vezes para a pessoa não tem relevância nenhuma, eu tô fazendo porque, meu marido quer, porque meu chefe pediu, porque eu vi na internet falando que é legal. Mas e você? O que isso ressoa dentro de você? Não, isso é fundamental. E aí eu acho que, nesse sentido, as gerações mais novas têm um pouco mais de sensibilidade a essa ideia do propósito, né? Sim.
Sim. Ao mesmo tempo, isso também gera um tipo de ansiedade, que é pessoas que não sentem que tem propósito algum, né? E aí a Dory até tem uma dica interessante, que é, quando você não sente que tem algum propósito muito claro, que existe esse chamamento para você ainda não descobriu, qualquer coisa do tipo, não se desespere e busque o interessante. Né? Acho que isso pode ser um caminho também. Pode ser um caminho, e essa questão do propósito, que bom que você trouxe isso à tona, porque as pessoas acham que propósito é uma coisa divina, né? Que vai baixar em você e pronto, a partir do momento que eu descobri meu propósito, tudo vai melhorar. Só que o propósito, ele é dinâmico, ele não é estático, ele não é engessado. Eu posso ter um ponto de partida com um propósito, mas ao longo da minha vida, conforme eu vou experimentando coisas novas, vou amadurecendo, esse propósito, ele pode se transformando, ele não precisa ser uma coisa engessada o tempo inteiro. Eu acho que isso é muito importante deixar claro, porque as pessoas idealizam muito essa questão de propósito, como algo muito inatingível, que tem que ser uma coisa muito especial e mágica, e não, gente, ele é algo construído junto com você, o propósito ele vai evoluindo junto com você. Então é muito importante ter um ponto de partida. O ponto de partida, por exemplo, pode ser algo interessante. Pode ser algo que você acha interessante, que você acha que é algo divertido ou criativo. Que você faça bem. Que você faça bem. Pode ser um ponto de partida. Não, Exato. Isso é muito legal. E é bom que as pessoas discutam também isso tudo, né? Porque aí muitas vezes vem essa pressão de fora que usa frases assim, clichês, do tipo, você tem que mudar o mundo, e o mundo me parece meio grande, né? Nossa, é uma pretensão muito grande, né? Porque o mundo é gigantesco, os povos são diferentes, as culturas são diferentes e... Enfim. Se você puder mudar da realidade à sua volta, né, impactar Sim. positivamente as pessoas, eventualmente isso já vai ser de grande benefício. A gente pode pôr em proporção, por exemplo. Porque quando você põe essa ideia de querer mudar o mundo e ser muito revolucionária, a probabilidade de você se frustrar muito é gigantesca. O fato de você conseguir mudar a vida de uma pessoa, isso já vai influenciar outras 10, por tabela. Então, sei lá, eu tô trabalhando aqui com você, aí a gente consegue, sei lá, estamos num processo aqui de orientação e você consegue um emprego super bacana, começa a ficar mais feliz, mais motivado, dá mais importância para sua qualidade de vida, fica mais com a sua família fica feliz porque você está com eles, está presente. E, então isso vai influenciar, vai ser uma cadeia de mudanças que você vai promover, às vezes mudando a vida de uma pessoa, impactando uma pessoa. Porque essa pessoa geralmente não está sozinha, né? Então você estando feliz no trabalho, por exemplo, você vai ser um líder melhor, você vai inspirar as pessoas, entende? Então eu acho que essa pretensão, meu Deus, tem que mudar o mundo, é muito idealista, né? E aí nisso a gente entra, falando desse tipo de relacionamento, num dos outros assuntos do livro, que é o de networking, das pessoas que estão no seu círculo, né? E a gente sabe que as pessoas têm muito receio ali só a palavra networking já soa ruim para as pessoas, né? E aí a autora defende que é porque a gente sente como se estivesse usando, né, as pessoas. E ela fala, não, esse é o networking ruim, o networking de curto prazo, quando você já vai com o objetivo, você não dá nem tempo de desenvolver um relacionamento, né? E o networking de longo prazo não funciona assim. Como é que você enxerga a importância desses relacionamentos para a fluidez de uma boa carreira? Eu acho que é um dos pilares principais, porque networking não é aquelas pessoas que você só procura para pedir favor, porque muitas pessoas têm esse receio, nossa, eu vou lá pedir favor para a pessoa. O networking é algo que você constrói a longo prazo, é algo que você não só tem que conquistar, mas cultivar. Se mostrar presente, mostrar que você tem interesse em ajudar a pessoa, de fazer parcerias, de trocar ideias. Não que a pessoa precise ser seu melhor amigo do mundo, mas eu acho que é ter um interesse em comum e esse interesse em comum ser alimentado de diversas formas. E networking também não é quantidade, é qualidade. Que as pessoas acham que meu Deus, eu tenho que influenciar várias pessoas e ter uma lista de contatos gigantesca. Não, você tem que ver quem são as pessoas que estão alinhadas com você, que têm os mesmos interesses, os mesmos valores, não necessariamente precisa ser da mesma área de atuação, muito pelo contrário, é super importante você ter
não só nas amizades, mas nos contatos de trabalho, pessoas de diferentes áreas, diferentes estilos de vida. A diversidade é muito positiva nesse sentido. Muito positiva mesmo. Eu super incentivo a gente não ficar na nossa casinha, nosso quadradinho. A gente ampliar também isso. Então, eu acho que é importante, sim, e pensar que network não é você ser uma relação aproveitadora, né? Que eu só vou lá para pedir favor para a pessoa. Mas pensar nisso. Poxa, eu me interessei por essa pessoa, vejo que o que ela escreve, sei lá, nas redes sociais, ou os projetos que ela está realizando, tem tudo a ver com aquilo que eu acredito. Poxa, eu vou falar isso para ela. Como primeiro contato, olha, eu estou acompanhando seu projeto, acho incrível, tem tudo a ver com o que eu acredito, porque dentre os meus valores tem X, Y, Z fatores. Caso eu puder contribuir com esse seu trabalho, com ideias, poxa, pode contar comigo, vamos juntos. É uma ótima oportunidade, né, de você fazer um primeiro contato, de demonstrar que você realmente admira aquela pessoa, tem interesse pelo que aquela pessoa faz e que está disposto também a ser um parceiro, pode ser um caminho, né? Ou então, de repente, pessoas que têm interesses em comum e trocar ideias, né? Eu acho que isso também é muito legal. Eu faço isso com uma certa constância, né? De, às vezes, sei lá, chamar um amigo ou uma amiga para tomar um café pra gente trocar ideia. Como é que tá o seu trabalho? O que você tá fazendo? Aí a pessoa traz uma questão, poxa, eu tenho uma ideia para você. Por que você não faz isso, isso e isso? Então, essas trocas, elas são muito legais, né? Então, não adianta você ter um networking gigantesco e não cultivar esse networking. Aí não vai adiantar nada. Então, para dar certo, é esse investimento de longo prazo. Né? Porque daí, quando você realmente precisar de uma ajuda, tá tudo certo. Você fala para a pessoa, poxa, eu preciso conversar com você porque eu preciso de uma ajuda. Se você puder me orientar, aí tudo bem. É porque a pessoa vai estar muito mais aberta a isso. Não, perfeito, perfeito. Adriana, eu adorei a nossa conversa e eu queria finalizar com a pergunta, que é como que uma pessoa pode desenvolver esse pensamento, né, ser um pensador de longo prazo no mundo de curto prazo? Que dica você dá para ela? Aí a gente vai ir com o propósito. Vou entrar com o propósito aqui, mas um propósito bem contextualizado. Porque a gente está no mundo de curto prazo. Então, você saber dividir o que é curto prazo dentro desse mundo que você vive e não misturar com seus objetivos pessoais. Então, sei lá, no meu trabalho é tudo de curto prazo, tá, isso acontece no meu trabalho, nas demandas profissionais que eu tenho hoje, mas eu como pessoa, eu tenho outros objetivos que vão me trazer coisas melhores, que vão me abrir oportunidades melhores, que eu vou me sentir satisfeita comigo mesma profissionalmente. Então, isso eu sei que é de longo prazo. Então, é saber separar as coisas. Porque muitas vezes a gente pega os objetivos da empresa, a rotina da empresa ou da família, ou demandas externas e introjeta, né, como se fossem nossas. E não. Então, é saber dividir isso. Né, o que é meu, o que me pertence, que eu tenho controle, né, gente? Porque, né, que eu tenho mais controle, e aquilo que realmente é do meu dia a dia, que eu não tenho controle, que eu estou executando, mas para algo maior acontecer lá na frente. Então, e respirar fundo, segurar a ansiedade, eu acho que a questão do autoconhecimento é fundamental, é muito, muito importante. Não é clichê, não, é importante, porque aí a gente se entende como indivíduo. Né? Uma coisa é o mundo onde eu estou inserido, outra coisa é eu, indivíduo. Então, acho que essa seria uma dica aí, um direcionamento importante. Adorei, Adriana, obrigado. Muito obrigada, adorei. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Se agora você compreendeu a importância do longo prazo e quer saber mais, se aprofundar e de fato montar uma estratégia para a sua vida, clica no botão abaixo ou escaneie o QR Code e você vai ter acesso à possibilidade de compra do livro Longo Prazo, de Dorie Clark.